Então, até essa referência mudou. Eu acho que isso mostra as duas coisas. A questão do Flamengo ter uma condição financeira privilegiada e também o perfil agressivo dos dirigentes dessa gestão atual no mercado, né? De buscar jogador caro e pagar. E tem outros aí, se você pega, por exemplo, o Ayrton Lucas, que custou 7. Salve, salve, nação, nação, vamos embora reagir mais um vídeo aqui, né? E é um vídeo, sobre... Esse vídeo aqui que a gente vai mostrar agora, que vocês vão assistir, é sobre o poder e a influência que o Flamengo tem hoje em dia, né? No mercado da bola. Com a contratação de Gerson, o Flamengo detém as 5 maiores contratações da história do futebol brasileiro. E o Gerson se tornou a maior contratação da história do brasileiro. E o Mauro César explicou tudo isso aqui nesse act. Não só o Mauro César, como outros comentaristas também falaram tudo sobre o poder que o Flamengo detém hoje em dia no mercado da bola, né? Então vamos embora pro vídeo aí. Deixe seu like, a sua inscrição já ajuda bastante. Créditos a Jovem Pan Esporte e ESPN Brasil. Link na descrição com crédito. E vamos embora para o vídeo. Interessante, Mauro César. Após a contratação do Gerson, o Flamengo agora é dono das 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O Gerson aparece na primeira colocação, 92 milhões de reais. Pedro na segunda colocação com 87 milhões de reais, empatado com Everton Cebolinha. Aí vem Gabigol, 79 milhões e Arrascaeta, 64 milhões de reais. São dados aqui do portal Globoesporte.com. Então, o Flamengo sempre movimentando nos últimos anos as principais contratações do futebol brasileiro. Mauro. Eu acho questionável essa ordem aí, porque pelo que eu estou entendendo, eles estão utilizando-se o câmbio do momento de cada contratação. Eu acho que a referência tem que ser o euro. Aí você atualiza tudo para o euro de hoje, né? Porque você compra um jogador com o euro, de repente, a R$4, lá em 2000 e sei lá quanto, né? Aí compra um outro jogador mais barato com o euro agora a 6, 5,70, 5,80, 6,50, muda completamente. Então não basta transferir para o real da época da negociação. Acho que para a gente ter uma noção tem que tentar colocar em euro para ficar algo mais próximo. Embora tenha euros, isso possa mudar, né? Você pega, por exemplo, quando o Alexandre Pato foi contratado pelo Corinthians há mais de 10 anos, já há 10 anos, né? Exatamente 10 anos, janeiro de 2013. Ele custou 15 milhões de euros. Na época, as maiores negociações do futebol internacional eram 50, 60 milhões. Hoje é 222 ainda, a maior que a do Neymar. E tem outra de 100, 100 e pouco. Agora o Enzo Fernandes está para ir para o Chelsea por 120 milhões de euros, um volante. Negócio assustador, né? O cara saiu por 12, mais bônus, vai custar quase 10 vezes mais. Então, até essa referência mudou. Eu acho que isso mostra as duas coisas. A questão do Flamengo ter uma condição financeira privilegiada e também o perfil agressivo dos dirigentes dessa gestão atual no mercado, né? De buscar jogador caro e pagar. E tem outros aí, se você pega, por exemplo, o Ayrton Lucas, que custou 7 milhões de euros, foi contratado agora lateral esquerdo. E outros tantos jogadores também que não foram baratos. Você pega, por exemplo, o Léo Pereira, custou 6,3, se não me falha, milhões de euros, zagueiro. E outros tantos, né? Então, acho que passa muito pelo perfil também da diretoria, que eu acho assim, se tem condições, é o que deve fazer. Você tem dinheiro, você faz o quê? Quando você fala assim, o clube não é banco. Sim, o clube não é banco. Mas também quando o clube está quebrado, é aí que ele não é banco mesmo, que o banco tem dinheiro. O clube que não tem dinheiro, de banco ele não tem nada. Então, assim, mas quando o clube tem dinheiro, aí vale o raciocínio. Não, o clube não é banco, ele tem que investir. Não só em contratações, investir em estrutura, investir em condições de trabalho, tudo mais. Mas se tem condições de contratar jogadores caros de bom nível, tem que contratar aí o que eles fazem, né? E também venderam muitos jogadores, né? Por muito dinheiro também. Então, de certa forma, é quase uma troca. Você tem uma venda de um Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, de um Renier, 35 milhões de euros, um Paquetá, 35 milhões de euros aproximadamente. E fora outros de 10, 11, 15, 2, 8, sei lá, soma tudo, você contrata aí o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Cebolinha, agora o Gerson, 2 vezes, né? O Gerson, no caso, ele está sendo comprado por um valor menor do que aquele que foi vendido, né? Então, já saiu, já voltou. São 2 contratações do Gerson, na verdade. Mas acho que é isso, reflete aí o perfil da diretoria atual, que é agressivo, ela é uma diretoria muito controversa por uma série de questões outras, né? Mas com relação ao futebol, embora cometa alguns erros aí, troca de técnico, aqui, acolá, eu acho que esse é a postura que tem que ser de qualquer clube que tem dinheiro. Os grandes clubes do futebol mundial que tem grana fazem o quê? Contrata jogador bom. Se pegar o Real Madrid contrata jovens, mas contrata jogador bom, né?
Ah, mas contrata sim. Hoje ele tem a política de pegar jogadores jovens e desenvolver. Mas ele desenvolveu aí o Rodrigo, o Vinícius e alguns outros, agora Camavinga, Tchouaméni, mas ele já tinha espinha dorsal, né? Agora, há 2 temporadas, foi buscar o Alaba. Então, sai o Varane, vem o Alaba. Sai o experiente, vem outro. Ele tem um Courtois no gol, ele tem um Benzema no ataque. Então, assim, tem os garotos, mas tem uma espinha dorsal de homens experientes, com muita história no clube, que dão suporte para esses caras. Se você pegar só os jogadores e jogasse no time ali, dificilmente estaria certo, né? Mas é o que faz o Real Madrid, é o que faz o Manchester City, é o que faz o Chelsea, é o que faz o Manchester United, os grandes times de futebol mundial. A Juventus, no patamar lá da Itália, que é um pouco abaixo. O Bayern de Munique contrata... Só que o Bayern é um predador interno. Ele vai lá, pega os melhores da Alemanha, passa o rodo, leva todo mundo e põe no campo. Mesmo assim, foi buscar o Mané na Inglaterra esse ano, um dos maiores atacantes. E não é de comprar muito caro. O Bayern de Munique, no máximo, não lembro agora qual que é... Era o Javi Martínez, durante um tempo, era a contratação mais cara, tipo, acho 30 milhões de euros, nem isso. Quer dizer, é perfil de cada clube, né? Sim, mas assim, os mais ricos fazem isso, contratam jogadores... jogadores caros, que são jogadores em tese, são os melhores, a não ser quando você contrata de forma equivocada, né? A nossa produção buscou os valores aqui em euros. Então, Gabigol, 17 milhões de euros, Arrascaeta, 15 milhões, Pedro, 14 milhões, Everton Cebolinha, 13 milhões e meio, Gerson, 15 milhões de euros fixos, e na primeira vinda do Gerson em 2019, o valor havia sido 11,8 milhões de euros. Então aqui os valores em euros das contratações do Flamengo. Mauro Betting, a gente pega aqui os nomes, né? Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Gerson, o Everton Cebolinha. É claro, a gente tem uma expectativa no futebol do Cebolinha agora em 2023, mas estamos falando dos principais nomes do futebol brasileiro e são todas contratações do Flamengo. Excepcionais, deram muito certo. E isso daí, se você for pegar o próprio Bayern Munique, isso não é mais o Martínez, eu não lembro quem que é, mas assim você pode discutir. Mas, por exemplo, a contratação do meu time, mais cara, não sei que estou jogando contra mim mesmo, né? Você tá rindo, Vanderlei Nogueira? Não, eu estava só observando. Você já imagina, a gente mostrou inclusive cenas dela, da chegada da contratação mais cara da história do meu time. É maldade, né, que fizeram. Não, mas na hora que eu mimo, enfim, tá tudo bem, já comentamos, segue o jogo. Eu falei aqui, o próprio Miller Bolanhos é o jogador mais caro da história do Grêmio, contratado, né? Essa negociação do Soares, né, você dá para discutir a maneira, como foi. Custou, e aí reais de novo, 14 milhões e 800 mil em 2016, quando o Grêmio contratou do Emelec, o Miller Bolanhos. E não foi tão feliz. Nem sempre a contratação mais cara é assim. As duas do Barcelona, por exemplo, entre as mais caras, Coutinho, que acabou não sendo feliz, e o Dembélé, que era muito caro, já se imaginava 125 pau. A mais cara do Atlético de Madrid, que eu ainda espero mais bola, é o João Félix, que foi o mais caro à época do mundo, 126. Então, assim, nem sempre significa, durante muito tempo, o jogador mais caro do Brasil, e eu adoro ele, sobretudo como pessoa, o Denilson, 27 milhões e meio de dólares era um absurdo. Foi um negócio fantástico que o São Paulo fez em outubro de 97 com o Betis, e ainda só entregando depois da Copa da França de 98. Então, o valor nem sempre é. O Leandro Damião pagou alguns pecados no Santos porque chegou por 42 milhões de reais. Claro que não era o caso. O próprio Pato, que o Mauro César citou há pouco, era o Pato tal, chegando no Corinthians, acabou de ser campeão do mundo, bicampeão mundial. Não rolou por uma série de motivos. Mas então, assim, a contratação não sai. O custo-benefício de algumas e o malefício é discutível. Mas realmente, essas todas que você acabou de citar, as mais caras do Flamengo, não precisa dizer que todas espetaculares. Mas, de novo, aquilo que eu falei ontem na apresentação maravilhosa, emocionante do Soares. Imagine se eu pudesse fazer a apresentação do Zico quando começou a jogar no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco, Mauro César estava lembrando, tantos outros caras que começaram no clube, né? Então, assim, é muito legal isso, bacana, tal, pensar, mas é caso a caso. Né? O próprio Endrick, ele já estreia praticamente com 6 jogos, já está no Real Madrid. O Vinícius Júnior, com 2 jogos, ele já estava vendido para o Real Madrid também. Então, assim, são casos e casos. Mas os do Flamengo, não são poucos os investimentos, mas tudo que o clube conseguiu e deverá continuar conquistando é inegável. Se a diretoria erra muito, como destacou também o Mauro César, em relação à administração do próprio elenco, sobretudo contratações de treinadores, e o fato de que eles acham que inventaram o Zico, o futebol e o beijo da avó em neta, ainda assim, eles têm um saldo muito positivo, os diretores do Flamengo. Tá aí, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, o Flamengo é dono das 5 contratações mais caras do futebol brasileiro e os nomes, né? Gerson, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Cebolinha, só craque, Vanderlei.
E tem tudo a ver com aquilo que está faturando nos últimos tempos, né? Já foi aprovado há algumas semanas, aprovado o orçamento para esse ano, gira em torno de 1 bilhão e 300, por aí, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O Palmeiras aprovou o seu em torno de 900 milhões, não é isso, Mauro? 900 milhões, mas de qualquer maneira é importante e todos eles com um orçamento não projetando conquistas. É isso que é importante, não contando com a coisa antes de acontecer. Claro que tem potencial para faturar ainda mais, conquistando títulos, premiações, esse negócio todo. Então, foram contratações importantes, contratações que deram certo, e ele está justificando o caixa que tem, contratando jogadores extremamente importantes. Isso é muito bom. Continua, e quando renova contrato com um jogador que é titularíssimo, eu sempre considero uma contratação, como o Palmeiras fez recentemente com o Gustavo Gomes, com o Dudu, enfim, com esses jogadores importantes que não saíram e que tinham alternativa para sair, tinham propostas, são jogadores que interessam para muita gente. Então eu acho que está certo, o Flamengo está curtindo isso e pode chegar mais. O Flamengo tem poder de investimento, né? Isso aí ele conquistou nos últimos anos. Tinha muitos problemas, o Mauro César já falou bastante sobre isso. E a estratégia do Flamengo de mercado é contratar, né? Cada time tem a sua estratégia de mercado. O Palmeiras, nos últimos anos, adotou uma estratégia um pouco diferente. A do Flamengo é investir em grandes jogadores. O Flamengo vende, aí todos fazem, né? Vende jogadores da base, jogadores mais jovens, que é o que mais interessa ao mercado que tem mais dinheiro, que é o mercado europeu. E contrata jogadores ali de meia idade, não jogadores veteranos, alguns até veteranos vieram para cá, o Davi Luiz já mais veterano, o Felipe Luiz, o Rafinha, mas ainda assim o Felipe Luiz está lá até hoje, chegou em 2019, até hoje está no Flamengo e renovou mais um ano. Mas o Flamengo busca esses jogadores que chegam com 20 e poucos anos e que podem durar por muito tempo no clube. O Gabigol, ele vai para a sua 5ª temporada no Flamengo já, de 2023, que vai começar daqui a alguns dias. Já é o 5º ano do Gabigol no Flamengo. É um cara que pode jogar no Flamengo por 10 anos, pela idade que tem, que é uma coisa que vinha sendo bem rara aqui no futebol brasileiro, porque um jogador talentoso, ele estaria lá fora. E mesmo o Gabigol que foi para lá e não deu certo, ele ficaria provavelmente caçando um time lá na Europa para tentar se manter, mas o Flamengo oferece boas condições para o cara jogar aqui. Então o Gabigol, por exemplo, é um cara que pode jogar mais de 10 anos no Flamengo. Então é uma realidade de mercado que o Flamengo alcançou por seus méritos. Ele tem um alto poder de investimento. A gente está falando do Flamengo, que é o principal poder financeiro, né, nesse momento. Mas que esse Campeonato Brasileiro pode apresentar algumas surpresas agradáveis e até a comprovação de que se a coisa está sendo bem feita, ou bem planejada ou não. Há muitos comentários de que o Vasco, que já foi citado aqui, o Cruzeiro e o Bahia, que estão chegando à Série A, fizeram bons investimentos. Claro que quando o campeonato começar é que a gente vai avaliar o que aconteceu, mas são gestões profissionais. Tudo indica que a gente vai poder avaliar mesmo isso, né? Claro, não com o potencial financeiro que já foi destacado aqui, mas talvez tenham feito o máximo com aquilo que foi liberado pela gestão de cada um. Então, eu acho interessante. Esse é um campeonato que vai contar com essas 3 equipes que eu já citei aqui, Vasco, Bahia e Cruzeiro, e a gente vai avaliar como essa gestão vai funcionar na série principal do futebol brasileiro. Valeu, pessoal. O Flamengo segue em busca de reforços para a sequência da temporada. Anunciou e apresentou o Gerson como grande contratação até agora para 2023. E a próxima pode ser o goleiro Rossi, atualmente no Boca Juniors. Tem contrato com os argentinos até meados deste ano. Nesta sexta-feira, o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, vai até Buenos Aires para tentar acertar já o pré-contrato com esse jogador. Ele já pode assinar um vínculo com qualquer clube. O Flamengo tem conversas com esse atleta, também já um contrato redigido para que ele possa assinar. E aí depois tentar uma conversa com os dirigentes do Boca para tentar uma liberação
imediata desse jogador. Na Argentina, alguns meios lá de comunicação falam que o Flamengo pode oferecer até 2 milhões de dólares para contar com o Rossi, mas é muito improvável que o Flamengo chegue num valor tão alto para liberar o Rossi neste momento. Pode oferecer até uma compensação financeira ao Boca, mas bem menor, se não, do contrário, se o Boca não topar, aí o Flamengo espera até o meio do ano para contar com o Rossi. O Flamengo tem até uma vaidade interna dos dirigentes mesmo de fazer uma contratação, tirar um grande jogador de um grande clube, um rival aqui da América do Sul. Outra possibilidade também em relação a Quinteiro, também ídolo de outro grande clube argentino, o River Plate. Ele tinha contrato com o River até o fim do ano, agora está livre no mercado. É uma possibilidade. O Flamengo estuda para dar Quinteiro como reforço para o técnico Vitor Pereira. Boa, Pedro. A gente traz os números aí do goleiro Rossi na temporada pelo Boca. 46 jogos, 22 sem sofrer gols, 47%. 35 gols sofridos, 0,76 gols sofridos por jogo. Vem para lutar por posição, né, Renato? Um bom goleiro, vem do Boca, tem toda essa história aí do futebol sul-americano e como o Flamengo também está posicionado nos últimos anos aí no futebol sul-americano, mas também um cara que vem lutar por posição ainda como o Santos. Pegador de pênalti, inclusive o Rossi, muito bom goleiro, mas o ponto é esse, né? Quem que joga? Porque o Santos é muito bom goleiro também. E é um cara que desde que chegou no Flamengo, ele realmente resolveu a parada, né? No Flamengo, o Flamengo tinha essa dificuldade com o goleiro, desde a questão do Diego Alves, dele ter perdido um pouco de sequência, muito por conta das lesões também. Agora, com o Rossi, com o Santos chega, resolve esse problema, porque o Hugo também não estava muito bem. Agora são dois goleiros de uma capacidade muito grande. Aí vai ficar nas mãos do Vitor Pereira mesmo para ver quem que ele vai escalar, se ele vai revezar, se ele não vai. Enfim, estou curioso para saber. Lembrando que o Rossi ele pode vir agora, se o Flamengo contratar, ou pode vir no final do contrato, ou seja, ele sairia do Boca do mesmo jeito. E aí chama um pouco até a atenção, né, essa vinda dele para buscar a posição ainda. Titular do Boca, tem toda essa história, tem a história com o clube, enfim, e vir para buscar a posição também, né? Mostra um pouco do que é o Flamengo hoje, também visto na América do Sul. E é importante, porque quando você tem dois goleiros desse nível, a gente não vai ver ninguém se acomodar. Eu mesmo sou muito a favor de você ter mais de um jogador muito bom numa posição, porque quem tá jogando, quem tá como titular, não pode vacilar. Um vacilo que você dá, você perde, tem que treinar num ritmo muito forte. E hoje, não que o Santos seja um cara acomodado, não conheço, não vejo ele no dia a dia no treino, mas hoje ele não tem sombra. Hoje ele é titular com o pé nas costas do Flamengo. Com o Rossi ali no cangote, fungando, treinando bem, aproveitando boas oportunidades, você tem que aumentar o seu desempenho, aumentar o seu treinamento, você tem que jogar muito bem para não perder posição pro companheiro. Então é isso aí, nação. Mais um react aí, né? Que eu acabei trazendo para vocês aí, né? Dessa vez, né? Com a chegada do Gerson, o Flamengo detém as 5 maiores contratações do futebol brasileiro da história. Óbvio que em relação ao ranking, pode ter uma discussão, porque na hora da contratação desses jogadores, isso vai variar muito o câmbio, né? O câmbio é o parâmetro euro, né? Então varia muito. Então é meio difícil você comparar um valor, né? Um jogador X foi comprado em 2019 por X valor e o câmbio lá estava 4 e pouco. Agora o câmbio está 6 e o outro 5. Então tem essas discussões aí em relação à posição, né? Mas é só pegar o valor fixo e multiplicar pelo valor de câmbio de hoje e tá tudo certo. E os caras da Jovem Pan chegaram a falar aí. É aquilo. Isso demonstra, querendo ou não, a cada ano que passando, o poder e a influência que o Flamengo vai adquirindo ano após ano no mercado da bola, né? Isso, a cada ano o Flamengo faz uma contratação bombástica, né? Nesses últimos 4 anos aí, né? Só contratações acima de 60 milhões de reais, jogando para reais aqui, né? Então, vai chegar um dia que o Flamengo, conforme for andando, vai chegar um dia que o Flamengo vai romper a barreira de 100 milhões de reais pelo jogador, né? Teve um caso que na época o Palmeiras, né, chegou a oferecer mais de 100 milhões de reais
pelo Pedro, mas o Flamengo acabou rejeitando. Fez muito certo, não pode reforçar um rival direto por briga por títulos. Mas vai chegar um dia que o Flamengo simplesmente vai comprar um jogador, um exemplo. Ah, o Neymar veio, o Neymar tá com 34 anos e não quer jogar mais. Possivelmente o PSG deve colocar ele na janela de transferência, né? Ah, 20 milhões de euros o Neymar tá vendo, é um exemplo. Vai lá o Flamengo contrata o Neymar por 20 milhões de euros, né? É uma suposição aqui. Pode acontecer, com 34 anos já tá perto da aposentadoria, né? A gente não sabe como o Neymar vai estar daqui a 3, 4 anos, entendeu? Então é aquilo. Vai lá o Flamengo contrata. Aí vai ser a contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando o Gerson, mas, porém, vai continuar sendo do Flamengo. Então é aquilo. A cada ano que vai passando, os valores das transferências de um time pro outro vai aumentando ainda. A Mundial, né? O recorde é do Neymar, do Barça para o PSG, mas aqui no Brasil, o Flamengo nada de braçada. E isso, daqui a alguns anos, fazer uma previsão aqui do futuro, daqui a alguns anos isso não vai mudar. O Flamengo ainda vai continuar nadando de braçada financeiramente. A não ser se tiver uma tragédia no Flamengo. Tragédia no sentido de gestão, né? E um clube muito bem administrado, tanto fora de campo, que é principalmente o que acontece fora de campo acaba refletindo dentro de campo. Então o Flamengo muito bem administrado fora de campo, a diretoria assistiu, óbvio, tem discussão, sei lá o que, não gosto disso, mas faz parte. Mas enquanto o ponto de bala, quanto dinheiro o Flamengo arrecada, isso é ótimo. É um ponto importante aqui que eu vi um comentarista falando por aí, que a dívida do Flamengo em relação ao que o Flamengo fatura 4 vezes mais do que tem de dívida, né? Então é aquilo, isso é muito bom. O Flamengo a cada ano vai arrecadando mais ainda e a dívida do Flamengo vai diminuindo. Isso é muito bom para o Flamengo, né? Óbvio que só o Flamengo pode fazer isso, né? Tirando o Palmeiras que tem lá aquele Crefisa, que acabou ajudando não. Acabou o Paulo Nobre, depois o Crefisa, mas o Flamengo é uma exceção da exceção da América do Sul, né? Esquece, o Flamengo está em outro patamar, moleque. Tamo junto, é nóis, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E aquilo, qualquer time que fizer uma boa gestão pode chegar no patamar do Flamengo, não, mas pode se aproximar, né? O Fortaleza é um caso de boa gestão, mas dificilmente chega no patamar do Flamengo pelo alguns motivos, né? Fortaleza é um time do Nordeste, só que o eixo do futebol é Rio-São Paulo, né? Óbvio. Fortaleza tem uma torcida gigantesca, torcida apaixonada, só que a torcida do Fortaleza é mais local, né? Regional ali na região Nordeste mesmo. Igual a do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, torcidas nacionais, né? Então, aí geralmente esse time que não se compara com os gigantes do futebol brasileiro pode chegar nesse patamar, né? Mas Fortaleza está fazendo uma excelente campanha, né? Brigar por títulos do Brasileirão, Fortaleza, muito inviável, mas pode acontecer, né? O Leicester conseguiu lá na Premier League e o Fortaleza não pode conseguir aqui. Tamo junto.